Salve Maria! Dia 2 de janeiro de 2021, celebramos hoje a memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. São dois santos, da nossa igreja. E o evangelho de hoje encontra-se em São João, no capítulo 1, nos versículos do 19 ao 28. Do evangelho segundo João. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nos deparamos no Evangelho de São João com a figura de João Batista. Estamos praticamente às vésperas da festa, da solenidade da Epifania do Senhor. E claro, é João Batista quem nos vai levar a esta experiência no dia de hoje, dia 2 de janeiro. E então, o Evangelho desenvolve, interessante, dois temas fundamentais da mensagem cristã. Primeiro, nos traz ver a identidade de João o Batista e, consequentemente, claro, a de Jesus Cristo. Interessante, João é aquele que dá testemunho de Jesus e Jesus é aquele que será testemunhado. E, seguindo na linha, nós ouvimos, melhor dizendo, no prólogo de João, João Batista vai nos falar de quem? Da palavra que é Jesus. O Evangelho de João nos fala da missão apresentada, de um certo modo, como um cunho judicial. Jesus que é nos apresentado como um juiz. De um lado estão os protagonistas desta palavra, do outro os seus antagonistas, ou seja, de um lado João e Jesus, a testemunha da palavra e a própria palavra testemunhada. O homem diante de Deus e Deus diante do homem. E do outro lado, nós nos deparamos com quem? Os judeus, os sacerdotes e os levitas, e, consequentemente, os fariseus, ou seja, o poder dominante, aqueles que se colocam como adversários da palavra. E é interessante notarmos, que eles querem investigar para saber quem é João Batista, mas a preocupação maior não era se João era o Messias, era o Elias, ou até mesmo era o profeta. A questão era que se João Batista fosse uma destas personalidades, o que aconteceria? Eles poderiam perder o poder, poderiam perder o status. Não é que eles se preocupassem com a vinda do Messias, ou até mesmo que Elias tivesse voltado, ou que João Batista fosse o profeta esperado. Porque aqui nós nos deparamos com uma questão meramente no campo da política. E, consequentemente, nós percebemos que os judeus são aqui representados não como membros do povo hebreu, mas como aqueles que são os detentores do poder. Eram eles que mandavam e desmandavam. E o povo hebreu, coitado, ia sofrendo sempre as consequências destes que dominavam os mais incultos, os mais necessitados. João Batista representava a cegueira, os judeus, melhor dizendo, representavam a cegueira de quem faz o mal e odeia a luz. Estes judeus, e a gente traz aqui os judeus entre aspas, ou seja,
os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes e os levitas, né? Eles estavam, de um certo modo, tapando a luz de Deus. E então o testemunho de João Batista, né, vem trazer à tona toda esta realidade da expectativa da vinda do Messias. Né? João Batista vem nos falar desta realidade. Ele é apenas a voz que está a serviço da palavra que é o Cristo, da palavra que é Deus. E claro, a gente sabe, João Batista vai dizer que não é digno de desamarrar a correia das suas sandálias, né? João Batista sabe o seu lugar. E ele é apenas como um caniço balançado ao vento. João Batista era um homem de uma grande simplicidade, vivia no deserto, né? Comia mel silvestre, comia gafanhoto, né? E a sua experiência era uma experiência de profunda intimidade com Deus. Quando, né, João Batista vai apresentar o Cordeiro de Deus, ou seja, vai apresentar a Jesus, ele vai apresentar a quem? Àquele povo simples, aos verdadeiros hebreus, né, que estavam sedentos da palavra. E claro, quando João batiza Jesus, né, na outra semana que nós celebraremos o batismo de Nosso Senhor, a gente vai ver toda esta experiência. E claro, a expectativa de Israel que se forma concreta, né? Vai concretizar-se na história de Israel. Então, né, nós somos chamados também, como João Batista, né, a viver uma experiência, né, recordando o nosso batismo, mas no sentido de que nós renovemos a cada dia o santo batismo. Né? O batismo que com certeza, né, nos trouxe a vida eterna, nos tornou filhos de Deus. Nós recordamos o dia do nosso nascimento, mas muitas vezes as pessoas não sabem o dia em que nasceram para Deus, ou seja, o dia do seu batismo. Não é claro, eu não recordo, mas quando eu entrei no seminário, pedi o meu batistério para as ordens sagradas, né, e meu batizado foi no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 1971, né, do ano que eu nasci. Então, recordar esta data, celebrar esta data, né, é viver toda esta intensidade da ação de Deus na minha vida. Pois foi neste dia que eu nasci para Deus, porque eu fui lavado, né, revestido do alto. Né, o sangue do Cordeiro purificou a minha alma e a minha existência. Então, busque saber o dia do seu batizado e celebre este dia, né, a cada instante da sua vida, a cada ano, para que, renovando o seu batismo, você possa dizer o seu sim a Deus, como João Batista, como Maria e como São José. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.